Olá, bem-vindo ao Tempo com Propósito. É uma alegria ter você aqui. Nós vamos aprender, nós vamos entender mais um pouco hoje sobre alguns assuntos bem polêmicos aqui. E um deles é sobre o terremoto na Turquia, que atingiu, na verdade, parte da Turquia e da Síria. E você vai ver que tudo já está determinado, já está, na verdade, avisado em um livro chamado a Bíblia Sagrada. E você vai aprender que muitos fatos que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, você já tem em mãos essas informações. Então vamos reforçar aqui onde está escrito e como entender melhor tudo isso que está acontecendo. Mas antes, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e venha participar conosco. Todos os dias nós temos vídeos novos para compartilhar. Vamos lá. Eu quero usar como texto base Lucas capítulo 21 e versículo de número 10 e o 11. Diz assim, Lucas 21, 10 e 11. O versículo 10 diz: Jesus então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Aqui no verso de número 10, no versículo 10, Jesus disse que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Jesus aqui ele avisou que nos últimos tempos, ou seja, no prestes ao fim do mundo, haveriam muitas guerras, nação contra nação. E nós temos visto que recentemente, de alguns anos para cá, nós temos tido muitas guerras. A última que nós tivemos aí foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E observe bem que guerras, quando se fala de guerra, automaticamente eu, por exemplo, me lembro de morte ou de mortes. Por exemplo, eu quero trazer aqui alguns números que estão disponíveis na internet, mas que eu resumi aqui para você ter uma noção do que é uma guerra. Por exemplo, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, deixaram 180 mil mortos do exército russo, ou seja, 180 mil soldados russos perderam a vida. 100 mil do lado da Ucrânia, do exército ucraniano, 100 mil perderam a vida. E 30 mil civis, ou seja, pessoas da sociedade que não faziam parte do exército, mas 30 mil morreram. Ou seja, só aqui nós estamos falando de 310 mil pessoas mortas. Isso a Bíblia, Jesus, ele avisou que nos últimos tempos haveriam muitas guerras. No versículo 10 ele falou das guerras. No versículo 11 ele diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos em escalas gigantescas. Nós estamos tendo casos de terremotos, já teve terremoto aqui no Brasil. Nós estamos tendo casos de terremotos devastadores em todo o planeta. O último aí é o que atingiu a Turquia e a Síria, que foi mais ou menos 7 alguma coisa na escala. Ou seja, grande terremoto, que deixaram mais de
até agora, mais de 43 mil mortos. Mais de 43 mil mortos. Fora os feridos, fora os que ficaram sem teto, desabrigados. É muita gente. Então nós estamos falando aqui de algo que Jesus avisou. Haverá em vários lugares grandes terremotos. Ele continua dizendo no versículo 11: e fomes, fome, haverá fome. Você tem noção? Eu não tinha essa noção, mas hoje eu tenho. Eu pesquisei ali e eu fiquei assustado. Você sabe quantas pessoas morrem por dia de fome no mundo? 24 mil. 24 mil pessoas por dia morrem de fome. Por ano isso dá 9 milhões de pessoas. Isso é algo que a ONU, está disponível aí no site da ONU. 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Desses 9 milhões, olha bem, que situação. Desses 9 milhões, 8 são crianças. 8 milhões de crianças mortas por ano por fome, por causa da fome. Jesus avisou disso também. Isso está se agravando a cada dia, ou seja, o fim está próximo. Vamos lá. E ele falou de uma outra questão no versículo 11, que foi a respeito de pestilências, ou seja, de pestes. O que é peste? Peste é nada mais, nada menos do que doenças contagiosas, epidemia que acarreta em grande mortandade. A última que nós tivemos aí, que eu tive até amigos próximos meus atingidos, famílias atingidas, foi a Covid-19. Observa bem que a Covid-19, ela matou 6.860.000 pessoas no mundo. Isso é uma estatística, um número global. Foram 6.860.000 pessoas, até agora, mortas pela Covid. Isso é muito sério. E Jesus já tinha dito isso há mais de 2.000 anos atrás, que nos últimos tempos isso iria aumentar assustadoramente. Iria aumentar muito, de uma forma muito grande. Ainda no versículo 11 ele continua dizendo: haverá fenômenos atemorizantes ou aterrorizantes e grandes sinais no céu, haverá no céu. Não preciso falar de mais nada, não preciso falar de mais nada. O fim está chegando. E resta só uma atitude nossa de seres humanos. Fazer igual estão fazendo aí no carnaval, zombando de Deus, zombando, brincando com Jesus? Não, de forma alguma. Está até aí no último vídeo que eu gravei a respeito disso. De Deus não se zomba, não se zomba. A atitude que resta para nós é apenas uma: aceitar a Jesus como nosso Senhor, crer nele, continuar servindo com fé nele e aguardando o retorno dele, porque eu creio nisto. De algo você pode ter certeza: de agora para frente só vai piorar. Vai aumentar terremotos, vai aumentar a fome, vai aumentar as pestes, vai aumentar os sinais nos céus, vai aumentar as guerras. Mas o que resta para nós é pedir proteção para Deus. Porque o Salmo de número 91 mesmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente sobre ele descansará.
Que Deus te dê sabedoria para lidar com isso e para buscar a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.